Bom, olá pessoal, estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre a emissão alfa, né? Então, na verdade, o que a gente tem com relação à emissão alfa é que nós temos se a gente considerar a massa inicial, né, do núcleo emissor, né, e a massa dos seus produtos, a gente tem um favorecimento energético para que a emissão aconteça, né? Então, você tem aqui 4,2 mais o novo elemento que vai ser A-4 e Z-2. Então, a gente percebeu que esse tipo de reação que é exotérmica e que libera, portanto, energia, tá? Então, ela tem um favorecimento para acontecer. Aí a gente pensa assim, bom, mas se você levar em conta, então, essa diferença de massa entre o núcleo inicial, pai, né, e o resultado, que é um núcleo filho, mais a emissão da partícula, se eu considerar essas situações, que é energeticamente favorável, não justificaria porque a gente tem uma meia-vida para decaimento, né, dessas partículas, tem uma probabilidade aqui dentro da meia-vida de que esse número de partículas se reduza à metade dos átomos iniciais, a 1 sobre E, a vida média, etc. Então, por que ela não cai imediatamente? Então, o que a gente tem que ver é o efeito, como que acontece a emissão da partícula alfa, qual é o fenômeno que está por trás disso, e esse fenômeno chama tunelamento quântico, tá? É uma coisa bastante curiosa, tá? Eu vou colocar depois um link para um vídeo bastante didático, que dura no máximo 3 minutos, para você entender um pouquinho sobre tunelamento, e eu vou fazer aqui uma simulação desse fenômeno que acontece de uma forma muito interessante, né, e muito difícil de que a gente possa compreender dentro desse mundo macroscópico, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso simulador. O simulador que eu vou usar é um simulador de física, tá aqui, fenômenos quânticos, e é o fenômeno de tunelamento, tá aqui, tá? Esse fenômeno de tunelamento, eu vou baixar o aplicativo para cá, só para mostrar para vocês em cada etapa, tá? Ele já tá aqui, ó, tunelamento, tá? Eu vou mandar abrir, mas abrir com, escolher um aplicativo. Esse aplicativo, eu vou lá no meu computador, tá? Vou no meu computador e arquivos de programa. Então, eu vou aqui no meu computador, C, arquivos de programa, procura a pastinha Java, tá aqui, de novo, bin, e quem abre é esse Java W, ok? Ele vai abrir, e tá aqui. Então, eu vou fazer uma barreira, que seria aqui uma parede, com uma certa espessura, que dificulta, né, a saída da partícula que se comporta como onda, e aqui eu tenho um pacote de ondas representando a minha partícula, e eu vou descer com essa energia da partícula abaixo do topo da minha parede, né? E vamos ver aqui se existe alguma percentual, né, de transmissão, se eu posso encontrar partículas do lado de cá, tá? Então, veja bem, a energia está abaixo do topo, tá? E mesmo assim, olha, existe a possibilidade de que a partícula atravesse essa barreira de potencial, né? Então, a gente diz que ela tunelou por essa região. É como se macroscopicamente nós pudéssemos atravessar paredes, né? Mas todo o cálculo de probabilidade foi feito, né? E essa probabilidade praticamente ela inexiste, tá? Mas se a gente diminuir, por exemplo, a largura dessa barreira, olha aqui como a transmissão aumenta. Se eu aumentar a energia da partícula mais próximo do topo, também aumenta, tá? Mesmo aqui para regiões onde a partícula tem energia bem baixa, olha, ela pode ser transmitida, ela tunela, faz um tunelamento aqui por dentro desta parede, entre aspas, tá? Eu vou estreitar mais ainda para você ver como vai aumentando aqui
essa probabilidade de encontrar a partícula aqui fora. Então você imagine que essas probabilidades, de algum modo, elas são responsáveis pela emissão das partículas, né? Então a lei de decaimento, ela não surge do nada, ela está, digamos, amarrada a esse processo de emissão de partículas alfa, que é por tunelamento, tá bom? Então isso já dá alguma ideia, um pouquinho da emissão da partícula alfa, e lembrando aqui que a nossa partícula alfa, ela é emitida com uma energia discreta, bem definida, tá? Então, se a gente pudesse observar o espectro de energia da partícula aqui, se aqui está a energia, as partículas, elas têm um espectro bem definido. Essa largura geralmente depende aqui mais dos instrumentos de medida, mas tem uma largura específica, né, dessas partículas para a emissão alfa, mas ela tem uma energia bem definida. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de alguns nuclídeos emissores de partícula alfa, como urânio 238, né, que emite uma partícula alfa de energia 4,25 MeV, com uma meia-vida de 4,5 vezes 10 a nona anos. Aqui o rádio, tá, emite uma partícula alfa na faixa aí de 5 MeV, com uma meia-vida de 1.602 anos, né? E aqui eu queria mostrar para vocês também, eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Aqui tem alguns emissores, né? Também emissores alfa, por exemplo, aqui o ameriço é um emissor alfa, tá? E essa probabilidade é a mais forte de acontecer. O ameriço emite uma alfa, né? E se transforma no Neptúnio, e depois ele ainda emite uma beta aqui uma gama, né? De 59,7 keV, tá? Com uma probabilidade de 40%, tá? E é isso. E aí ainda tem um estado meta-estável aqui, que há uma chance aqui dele ir direto para cá, com 0,2% de possibilidade, tá? Então, você vê que esses esquemas que aparecem de emissores beta, gama, alfa, gama, eles são muito parecidos, os diagramas de níveis internos, né, sugerem os diagramas de níveis atômicos que nós vimos na teoria de Bohr. Esse aqui é o diagrama de energia para o átomo de hidrogênio, que abaixo, né, o elétron está ligado. Para liberar esse elétron eu preciso de pelo menos 13,6 eletronvolts, e aqui eu já preciso de energias na faixa de milhões de eletronvolts, né? E aqui eu tenho os estados de energia, assim como eu também tenho os estados de energia nucleares, né? Também tenho regras de seleção que proíbe certas transições. Aqui eu só estou com N, mas se eu tiver com outro número quântico, o número quântico orbital também vai dar diferente, né? As possibilidades dependem da variação do número quântico, né? Então aqui a gente tem só os estados das órbitas circulares, mas para as outras órbitas a gente não tem, e não são órbitas, são regiões de possibilidade, de probabilidade de se encontrar o elétron, porque o elétron se comporta como uma onda, assim como dentro do núcleo as partículas também se comportam como ondas, né? Então, a mecânica quântica é que rege esse mundo microscópico que a gente não vê, mas que a gente sabe existe e nos oferece aí como resultado questões energéticas incríveis, né? E esse mundo, né, do núcleo é algo absolutamente fantástico e de difícil compreensão, né? Imaginar que uma região tão pequena, com um raio da ordem de 10.000 vezes menor que o raio atômico, concentre tanta energia e toda a massa do núcleo, né? E nosso átomo é na verdade um grande vazio, né? Muito maluco isso, e ao mesmo tempo muito desafiador, muito fantástico, né? Então, vamos tentar trabalhar aí com essas questões, brincar um pouquinho lá com o tunelamento, né? Que está aqui no PET, que eu já mostrei para vocês, e vamos em frente. Em breve eu
apresento aí mais algumas coisas sobre decaimento, sobre emissões alfa, beta, captura K e etc. Tá bom? Um abraço, uma próxima, a gente se encontra em breve.